Voltamos, vamos continuar com a nossa aula de uranálise. Estamos falando da parte de sedimentoscopia. Falamos no último bloco sobre hemácias, leucócitos e vamos começar a falar agora sobre as células epiteliais. Para quem ainda não me conhece, não está acompanhando nossas aulas, meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica e estou passando aqui para vocês o conteúdo de uranálise. Então, a gente sempre fala que a gente tem que utilizar sempre no exame urinário, no EAS ou urina tipo 1, enfim, como você preferir chamar, os 3 parâmetros em conjunto. Exame físico, exame químico e sedimentoscopia. Um complementa o outro. Então, a gente já falou do exame físico, já falou do exame químico e estamos passando agora por toda essa parte de sedimentoscopia. Falamos já sobre como aparecem as hemácias nessa nossa microscopia. Falamos já de como aparecem os leucócitos e vamos começar a falar agora sobre as células epiteliais, que são aí os achados mais comuns da microscopia urinária, tá? Da microscopia no exame de urina. São aí os elementos que são mais comumente encontrados, que em praticamente todas as amostras de urina vão aparecer aí, que são as células epiteliais. Então vamos lá começar a falar sobre essas células epiteliais. Essas células epiteliais, elas são encontradas em praticamente todas as amostras de urina. Elas são aí, é como se elas formassem aí o epitélio, né, do trato urinário e genital. Elas formam ali, né, elas guarnecem, elas formam esse epitélio e são eliminadas devido à descamação, esfoliação normal que acontece, renovação celular, né, descamação normal, e elas acabam sendo eliminadas na urina, tá bom? Elas são encontradas aí em 3 tipos e são classificadas aí de acordo com seu local de origem, e cada um desses tipos aí de células epiteliais vão ter aí uma importância clínica para nossa sedimentoscopia, tá bom? Então vamos ver aí cada uma desses tipos aí dessas células epiteliais. A gente tem aí o primeiro tipo, que são as mais comuns, que são as células pavimentosas, ou também conhecidas como células epiteliais escamosas, tá? Que são as mais comumente encontradas. Elas provêm da vagina ou mesmo das porções inferiores aí da uretra masculina e feminina. E naquele processo de renovação celular, de descamação normal, elas acabam sendo eliminadas na urina e aparecem no sedimento urinário, tá? São maiores e contém um citoplasma bem abundante e irregular e um núcleo central. São bem fáceis de identificá-las quando a gente for ver aí as imagens daqui a pouco, tá bom? O nosso outro tipo de célula epitelial são as células epiteliais transicionais, que são as células, ou mesmo conhecidas como células do epitélio de transição. O que seria esse epitélio de transição? São aquelas células que se originam do revestimento da pelve renal e da bexiga, e até mesmo o revestimento superior da uretra. Elas são menores do que as células epiteliais pavimentosas. Elas têm um formato mais esférico, porque as pavimentosas elas têm um formato irregular. Por ela ter um citoplasma muito abundante, ela é irregular. As transicionais não, elas são esféricas, são aí poliédricas ou caudadas. A gente vai entender quando a gente vê as imagens que ela pode ter uma conformação como se fosse uma cauda ou ser aí esférica poliédrica, tá bom? E temos aí as células epiteliais dos túbulos renais, que são aí as células de maior importância e relevância clínica aí no nosso exame sedimentoscópico aí da urina, tá bom? Essas células do epitélio renal, ou células epiteliais dos túbulos renais, elas são aí as que são mais importantes. Por quê? Porque elas podem indicar necrose tubular quando encontradas na urina. Se elas são células epiteliais dos túbulos renais, então elas são as células que revestem aí o epitélio renal. Ou seja, se eu tenho descamação renal, é porque eu tenho alguma coisa errada aí, né? As que têm maior relevância clínica aí quando encontradas no nosso sedimento urinário, tá bom? A presença dessas células aí do epitélio renal ou dos túbulos renais, epiteliais dos túbulos renais, elas podem estar relacionadas a lesões tubulares, como por exemplo, pielonefrites, reações tóxicas, né? Toxicidade renal por alguma medicação, infecções virais, rejeição de transplantes, tá? Ou mesmo ainda
efeitos secundários de glomerulonefrite ou algumas outras infecções aí, né, renais, tá bom? Então, essas células dos túbulos renais, normalmente, quando elas aparecem, elas dão aí um sinal de alerta de que há algum problema aí, né, renal, seja lesão tubular, seja infecção, pielonefrite, glomerulonefrite, ou mesmo alguma nefrotoxicidade, ou no caso de um paciente transplantado, uma possível aí reação de rejeição, tá bom? E aí, essas células do epitélio renal, elas são redondas, tá? Bem redondinhas, já tem um formato mais redondinho, e são bem maiores que os leucócitos, tá? Então, numa mesma lâmina, se eu tiver leucócito e essas células do epitélio renal, né, dos túbulos renais, eu vou ver que elas são bem maiores do que o leucócito e elas têm um núcleo redondo, tá? O núcleo delas não é irregular como o dos leucócitos. A gente vai entender quando a gente vê a imagem e aprender a identificar cada uma delas. Olha só aqui a primeira que a gente falou, que são as epiteliais escamosas, tá? Olha como o citoplasma delas é abundante, tornando essa célula até bastante irregular devido à quantidade de citoplasma que ela possui. Nessa foto aqui, é uma foto sem corante, essa primeira aqui, a gente consegue visualizar o núcleo aqui, ó, tá? E o citoplasma aqui bem abundante, bem, né, tornando essa célula aí bem com um formato bem irregular por causa da quantidade de citoplasma que ela possui. Aqui nessa nossa lâmina já corada, a gente consegue ver que ela tem um núcleo e esse núcleo fica até pequeno, né, devido ao tamanho do citoplasma que essa célula possui. Olha só, tem duas célulazinhas aqui, bem juntinhas, a gente consegue ver o tamanho do citoplasma que se apresenta aí nessas células. E aqui também uma única célula epitelial escamosa, a gente consegue ver que a relação núcleo-citoplasma aí é bem grande mesmo, porque o citoplasma é bem abundante, tá bom? Aqui também uma foto sem corar, a gente consegue ver aqui, ó, o núcleo. E olha o tamanho do citoplasma. Vou circular aqui só para facilitar a visualização, que ela fica bem clarinha na foto. Olha só a diferença. A relação núcleo-citoplasma como é grande, não é mesmo? Então, essas células são bem características. Quando a gente bate o olho no microscópio, a gente já consegue visualizar e identificar que são células epiteliais escamosas, que são as mais comumente encontradas e que em praticamente todo exame de sedimentoscopia que você for analisar, você vai achar essas células epiteliais presentes, tá bom? E as do epitélio de transição, gente, as epiteliais de transição, que fazem parte aí daquele epitélio, como a gente já falou, epitélio da bexiga, epitélio, né, da uretra, enfim, epitélio de transição aí, que a gente tem, que são o segundo tipo aí de células epiteliais que a gente pode encontrar. Se a gente for comparar com o formato daquela célula epitelial escamosa que a gente viu, olha a diferença. Essas células epiteliais de transição, elas já têm um formato mais arredondado, olha só. Elas têm um citoplasma bem menor, apesar de ainda um citoplasma expressivo, mas um citoplasma bem menor. Elas têm já com formação mais arredondada, não é tão irregular, tá? E pode ser aí, ó, pode ter esse formato caudal aí, ó. Lembra que a gente falou, quando a gente falou dessas células epiteliais de transição? Volta aqui pra mim, por favor. Quando a gente falou que elas podem ter a forma caudada ou poliédrica. Olha só nessa foto aqui como é que a gente pode visualizar um formato caudal. Ela tem, ó, como se fosse uma cauda aqui, ó. Tá vendo? É um formato caudal e temos também um formato, pode aparecer em formato poliédrico, tá? E aí vai muito da amostra, ou ela pode ser bem arredondadinha, ou caudada, ou poliédrica, tá bom? Ela também é fácil de identificar, ela tem uma conformação bem fácil de identificar, ela é grande, então a gente vai sempre visualizar com facilidade, tá? E a gente normalmente não confunde ela com a escamosa, porque a escamosa é bem peculiar, bem maior, né, a conformação, por causa dessa relação núcleo-citoplasma bem maior que a célula escamosa tem. Pegaram? E aqui, ó, tem 3 células juntinhas aqui, a gente consegue ver, né, o núcleo, a gente consegue ver, elas estão amontoadas aqui, mas a gente consegue ver que ela tem um formatinho mais arredondado, tem menos citoplasma do que a escamosa e é menorzinha do que a escamosa, pegaram? E temos também as epiteliais renais, tá? As epiteliais renais, que são aí as células já que tem maior importância clínica
para essa nossa sedimentoscopia. É a que vai mais nos interessar quando aparece aí nessa sedimentoscopia, nessa microscopia, porque é a que vai me indicar que há alguma lesão glomerular, alguma infecção ou mesmo alguma toxicidade ou rejeição a transplante, no caso do paciente ser transplantado, algo que vai me despertar ali para alguma alteração ali renal naquele paciente, tá bom? Então, olha só, essas células epiteliais renais ou células epiteliais dos túbulos renais, elas são bem mais arredondadas, a relação núcleo-citoplasma é bem menor, tá? Tem bem menos citoplasma, olha só como elas aparecem. Tem bem menos citoplasma, tá? Olha só. Tem bem menos citoplasma, o núcleo é maior e ela é, na verdade, quando existe pouca expertise, pode ser que haja uma confusão dessas células epiteliais renais com os leucócitos. Por isso é que eu trouxe aqui essa imagem comparativa. Quando há expertise do profissional que está fazendo a leitura daquela sedimentoscopia, ele não vai confundir. Por quê? Olha aqui no material, por favor, para a gente entender. Olha o tamanho da célula epitelial renal e o tamanho de um leucócito. Tá? O leucócito é bem menor, essa célula epitelial renal ela é bem maior, tá? Ela tem um núcleo, uma relação núcleo-citoplasma diferente, ela tem o núcleo mais centralizado, os leucócitos tem uma relação núcleo-citoplasma menor, bem menor. Então, se o profissional não tiver uma expertise, não tiver uma experiência, a primeira vez que ele bater o olho, ele pode confundir, mas se ele for analisar mais calmamente, ele vai ver a diferença de uma e de outra e não vai mais confundir, não vai mais liberar um resultado aí errado, tá bom? Olha só a diferença. Só apagar aqui pra gente entender. Essa célula aqui, ó, é uma célula epitelial renal, por exemplo. E esse aqui, possivelmente, é um leucócito. Olha a diferença. Um neutrófilo, mais exatamente um neutrófilo. Então, olha a diferença do tamanho dessa para o tamanho dessa, gente. Tá? Então, é bem diferente. Então, ainda que haja uma semelhança no núcleo, né, assim, na visualização, o tamanho é bem diferente, tá bom? Então, a gente tem aqui também outra foto mostrando essa célula epitelial renal, ó, também, ela aparece, pra gente ver como é que ela aparece na microscopia. E a gente tem que ter muito cuidado para diferenciar aí dos leucócitos, apesar do tamanho ser diferente, quando o profissional não tem muita experiência, como eu já falei, ele pode, a primeiro momento, acabar confundindo, tá bom? Então, muito cuidado. E lembrando que essas células epiteliais renais ou do epitélio dos túbulos renais são a de maior importância clínica. Dentre os 3 tipos de células epiteliais, essa é a que tem maior importância clínica quando a gente encontra aí essas células na nossa sedimentoscopia. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. E os cilindros, gente, temos também uns elementos aí que são encontrados na urina que são chamados cilindros. E eles são os únicos elementos que são exclusivamente renais, ou seja, eles são aí exclusivos aí, exclusivamente renais. Por exemplo, a gente viu que as células epiteliais, elas são aí, podem ser de escamação do sistema genital também, não exclusivamente renais. Leucócitos e hemais, a gente sabe que não são exclusivamente renais, né? Estão aí circulantes em todo o organismo. Os cilindros não. Os cilindros, eles são exclusivamente renais. Eles formam-se aí, eles têm essa formação no interior dos túbulos, do túbulo contorcido distal ou do ducto coletor, tá? E a conformação deles é bem característica de um cilindro mesmo. A gente vai ver as imagens daqui a pouco para entender. E esses cilindros, eles se formam no interior da luz desses túbulos, desse túbulo contorcido distal ou do ducto coletor, tá? E esses cilindros, normalmente, pode voltar aqui para mim, por favor, eles têm aí como componente principal uma proteína que é chamada de proteína de Thom-Horsfall, que essa proteína é excretada pelas células dos túbulos renais e ela é encontrada tanto na urina normal quanto na urina normal, né, na urina com alguma alteração. Ela independe aí de alteração para ser encontrada. Porém, essa proteína de Thom-Horsfall, ela não aparece no teste de proteinúria da fita reativa. Ela vai aparecer apenas na forma de cilindros aí na sedimentoscopia. Pegaram? Por quê? Porque o peso molecular dela é diferente. Então ela não reage ali na fita reativa e não aparece ali, né,
no parâmetro de proteínas ali da fita reativa, pegaram? Entenderam? Então ela aparece só nessa sedimentoscopia na forma de cilindros, tá? A gente pode ter cilindros também de outros elementos, mas o principal é as proteínas de Thum-Hosphal, pegaram? E olha só pra gente entender, ó, joga aqui na imagem pra mim, olha só. A gente tem várias formas de cilindro. Cilindros hialinos, cilindros hemáticos, cilindros epiteliais, leucocitários, granulares e sérios, tá? Então temos vários tipos de cilindros. Em todos esses cilindros a gente vai ter proteína de Thum-Hosphal junto com algum outro elemento. Por exemplo, no cilindro hemático, eu tenho proteína de Thum-Hosphal envolvendo hemácias formando um cilindro. E assim por diante. No cilindro leucocitário, eu tenho proteína de Thum-Hosphal envolvendo leucócitos e formando o cilindro leucocitário. E assim por diante. Pegaram? Entenderam? Olha só, vendo a imagem aqui, joga na imagem para mim, por favor. O cilindro hialino é aquele cilindro em que tem apenas, tá, a proteína de Thum-Hosphal. Ele é hialino, transparente e não tem aí nenhum outro elemento agregado. Já o cilindro hemático, ele tem aí proteína de Thum-Hosphal e hemácias ali, né, as hemácias misturadas ali, formando aquela estrutura cilíndrica. E no cilindro epitelial, ele tem o quê? Células epiteliais em que são envolvidas ali por essa proteína de Thum-Hosphal, formando essa estrutura parecida com o cilindro. Percebam que a estrutura realmente fica parecida com o cilindro, ó, por isso que é chamado cilindro, tá? Então, temos também o cilindro granular, que são grânulos aí e que se juntam com essa proteína de Thum-Hosphal, formando essa estrutura cilíndrica. Leucócitos sérios, que é cilindro de proteína junto com elementos sérios aí, né? Também. E vamos aqui entender, para a gente entender como são formados aí esses cilindros, vamos entender aí qual a origem e os significados aí de cada um desses tipos de cilindros aí que a gente pode encontrar nessa nossa sedimentoscopia. Vamos começar pelo cilindro hialino, tá? Esse cilindro hialino, ele tem origem na secreção tubular dessa proteína de Thum-Hosphal, que se agrega às fibrilas aí e forma aquela estrutura parecida com cilindros. E qual é a importância clínica? Normalmente, esses cilindros hialinos, eles aparecem em pacientes com infecções, como glomerulonefrite, pielonefrite, pacientes com doença renal crônica, com insuficiência cardíaca também congestiva, tá? E também com pacientes que fazem aí exercício físico demasiadamente, né? E aí também pode ter a presença desses cilindros hialinos aí na urina desses pacientes, pegaram? E a quantidade normal, que é considerada normal, desses cilindros hialinos aí na minha amostra é de 0 a no máximo 2 cilindros por campo. Lembrando, quando eu falo por campo, para eu fechar uma sedimentoscopia, eu tenho que fazer a leitura de pelo menos 10 campos, tá? Quando eu falei de como é feita a sedimentoscopia, eu falei disso, que a gente tem que fazer a leitura de pelo menos 10 campos para poder gerar aí um resultado de uma sedimentoscopia, tá bom? E o cilindro hemático, gente? O cilindro hemático são hemácias emaranhadas ou ligadas aí a essa proteína de Thum-Hosphal também, tá? E aí, está presente muito esses cilindros hemáticos em glomerulonefrite, em exercício físico intenso, porque ele pode gerar aí lesão aí, né? E, consequentemente, lesão nos túbulos aí, consequentemente, presença dessa proteína e formação de cilindros hemácios junto com cilindros hemáticos, junto com as hemácias que já são provenientes aí, né, dessas infecções, né, glomerulonefrite ou de exercício físico intenso, pode causar também a presença de hemácias na urina e, consequentemente, desses cilindros hemáticos, tá bom? E aí, esses cilindros hemáticos, eles não são normais aparecer aí na nossa sedimentoscopia. Quando eles aparecem, é porque tem aí, da mesma forma que sangue não é normal aparecer, né? Se não é normal aparecer o sangue, né, as hemácias, também não é normal aparecer o cilindro hemático, porque para ter o cilindro hemático tem que ter hemácias. Então, né, uma coisa correlaciona-se à outra e não é normal aparecer, eles só aparecem em situações anormais, tá bom? E os cilindros leucocitários, gente? Esses cilindros leucocitários
são nada mais do que leucócitos emaranhados aí a essa proteína de Thom-Hosphal, que eu falei, lembra que eu falei que sempre vai ter essa proteína dentro na conformação dos cilindros? Então, e aí, esse cilindro leucocitário, ele vai estar presente principalmente em pacientes com pielonefrite aguda ou com nefrite intersticial aguda, que nada mais é do que algum tipo de de medicação ou de droga ou de composto que causou nefrotoxicidade. E a nefrotoxicidade, ela leva aí a uma nefrite intersticial aguda, tá? Também conhecida como nefrotoxicidade, e leva aí a formação desses cilindros leucocitários. Se eu tenho infecção, eu tenho leucócito. Se eu tenho leucócito, eu vou ter cilindro leucocitário. Pegaram? Entenderam a correlação? Então, vamos seguindo. Cilindro bacteriano, pode ter também cilindro bacteriano, gente. Se eu tenho bactéria ali presente e tenho também proteína de Thom-Hosphal, essas bactérias podem se emaranhar ali aquela cadeia daquela proteína e formar aquele cilindro bacteriano, que nada mais é do que as bactérias emaranhadas ali, presas à matriz daquela proteína, formando aquela estrutura cilíndrica. E esse cilindro bacteriano, ele é muito característico de pacientes com pielonefrite aguda, tá? Porque a gente viu que essa proteína, ela é excretada pelos túbulos, né? E quando o paciente está com pielonefrite, além de eu ter bactéria, eu também vou ter lesão tubular, e aí eu tenho aí também excreção da proteína. Então, consequentemente, se eu tenho bactéria e tenho excreção de proteína por lesão tubular, eu tenho um cilindro bacteriano ali que vai aparecer na minha sedimentoscopia. Pegaram? Então vamos seguindo. Entenderam direitinho? Então vamos. Cilindros de células epiteliais, gente. Nada mais são do que células tubulares, né? Células epiteliais tubulares que permanecem ligadas às fibras aí de proteínas de Thom-Hosphal. Lembra que eu falei que células epiteliais nada mais são do que células provenientes da descamação normal ali daquele epitélio? Então, a proteína de Thom-Hosphal, a gente viu que ela é excretada pelos túbulos renais, não é mesmo? Então, no momento da excreção daquela proteína, pode estar havendo ali aquela renovação celular, né? Aquela liberação de células epiteliais normal. E aí, nesse momento, as células desse epitélio tubular, elas vão ficar ligadas aí a essas fibras de proteína e vão formar esse cilindro de células epiteliais, pegaram? E aí, no caso desse cilindro de células epiteliais, ele vai estar presente quando houver lesão no túbulo renal. Porque essa proteína aqui de Thom-Hosphal, ela vai estar, obviamente, em maior quantidade, quando tem lesão no túbulo renal, e, tá? Quando eu tenho lesão no túbulo renal, consequentemente, eu tenho maior liberação de células epiteliais, tá? Do meu epitélio dos túbulos renais. Então, essas células epiteliais vão se ligar e vão ficar emaranhadas nessa proteína e gerar aí os cilindros de células epiteliais. Pegaram? Estão entendendo direitinho como é que acontece a formação desses cilindros e de onde eles vêm e qual é a origem e o significado clínico desses cilindros aí quando eles estão presentes no nosso sedimento urinário, na nossa microscopia urinária? Então, vamos seguindo. Temos também os cilindros granulares, que nada mais são do que cilindros que se formam, primeiramente, quando os leucócitos eles se degradam, né? A gente sabe que os leucócitos eles são células granulosas, né? Cheias de grânulos. E quando os leucócitos se degradam, esses grânulos são liberados aí. E o que acontece? A desintegração de cilindros leucocitários pelos lisossomos ali das células tubulares, vai gerar ali a liberação desses grânulos. Só que aí, a proteína de Thom-Hosphal pode ficar agregada ali naqueles grânulos que foram liberados, formando o nosso cilindro granular, que nada mais é do que, esses grânulos nada mais são do que como se fossem restos da degradação dos leucócitos, né? Aqueles grânulos que ficam ali nos leucócitos, né? Que são comuns dos leucócitos, todo mundo sabe que os leucócitos, eles são células granulosas, né? Granuladas, cheias de grânulos. E aí, essas células, quando são degradadas, esses grânulos são liberados e, consequentemente, quando eles ficam emaranhados aí naquela proteína de Thom-Hosphal, formam esses
cilindros granulares, pegaram? E esses cilindros, eles vão estar presentes, assim como os leucócitos, né? Glomerulonefrite, pielonefrite, infecção em geral. Ou mesmo exercício físico intenso, porque quando tem exercício físico intenso, eu vou ter muito esforço, posso ter possivelmente uma inflamação. Inflamação. Se eu tenho inflamação, eu também tenho ativação do sistema imunológico e aí eu também vou ter presença de leucócitos que vai desencadear aí a presença tanto de cilindros leucocitários quanto de cilindros granulares. Normalmente, quando tem cilindro leucocitário, eu vou ter também aí cilindro granular, ou quando eu tenho cilindro granular, eu vou ter aí também, consequentemente, cilindro leucocitário. Pegaram? Entenderam? Um anda aí meio que em conjunto com o outro. Quando tem na minha sedimentoscopia, um provavelmente terá o outro, tá bom? E os cilindros sérios? Cilindros sérios nada mais são que cilindros hialinos e cilindros granulares junto. Eles em conjunto ali, né, eles se misturam formando os cilindros sérios. E esses cilindros sérios nada mais são do que estase, né, que a gente chama do fluxo urinário. Ou seja, quando esse fluxo urinário está diminuído, né, eu não tenho aí a urinálise como deveria, vai se formando esses cilindros aí que aparecem na sedimentoscopia. Pegaram? Entenderam? E aí, o cilindro adiposo, como o próprio nome já diz, é quando esses pacientes, a gente tem pacientes aí que tem lipidúria, né? Que é gordura na urina, por alguma alteração metabólica. O que vai acontecer? Vão aparecer aí essas células, esses adipócitos aí, né? Esses corpos adipócitos ovais, como formando aí esses cilindros adiposos aí. E esses cilindros adiposos, eles estão muito presentes na síndrome nefrótica. Quando eu tenho síndrome nefrótica, normalmente eu vou ter lipidúria, que é a presença de gordura na urina. E quando eu tenho gordura na urina, a gordura vai se agrupando e formando esses cilindros aí adiposos. Pegaram? Entenderam? E o cilindro largo, a gente chama de cilindro largo. Nada mais é do que um cilindro que ele se forma nos ductos coletores ou nos túbulos distais. Quando o meu paciente tem extrema estase no fluxo urinário, tá? Então, assim, quando você começa a ter um fenômeno de estase no seu ciclo urinário, no seu fluxo urinário, você começa a apresentar cilindro sério. Quando esse fenômeno, quando essa alteração se agrava, você fica com uma estase extrema, mais grave, começam a aparecer cilindros largos, que que são formados ali nos ductos coletores ou nos túbulos distais, tá? Quando o seu fluxo urinário é bem diminuído, né, ou isso normalmente é significativo de algum tipo de insuficiência renal. Pegaram? Entenderam? E olha só para a gente entender como a gente vai ver aí na nossa microscopia esses cilindros. Os cilindros hialinos, eles aparecem como estruturas bem clarinhas mesmo, né? Como o próprio nome já diz, hialino. Estruturas bem clarinhas, realmente numa forma de cilindro, né? Bem característica. São estruturas bem clarinhas, ó, transparentes mesmo, e elas aparecem com a conformação como se fosse um cilindro, né? Um bastão comprido mesmo, e a gente consegue visualizar aí claramente, porque normalmente eles são grandes, então a gente consegue visualizar claramente na microscopia sem muita dificuldade, tá bom? Então, os cilindros hialinos. E os cilindros hemáticos, gente, eles já são aí também fáceis de identificar, porque a gente sempre vai identificar aí o emaranhado de células, né? O emaranhado de hemácias juntos, né? Emaranhada aí as fibras daquela proteína de Tom Roswell que eu falei, né? Então, percebam aqui que a gente consegue visualizar várias hemácias, né? Uma infinidade de hemácias emaranhadas aí naquelas proteínas, naquelas fibras da proteína, formando o cilindro hemático. Essa foto aqui, ela ficou mais clara da gente entender, é uma foto corada. Então, como ela tá corada, é um esfregaço corado. Não esfregaço não, uma microscopia ali, uma lâmina de sedimento urinário corada. Então, como está corado, está mais fácil de visualizar as hemácias. Olha só, há um monte de hemácias emaranhadas aqui, né? Elas ficam distribuídas aí de forma bem heterogênea, bem bagunçada, porque elas estão emaranhadas nas fibras daquela proteína de Tom Roswell, né, que está aqui, e aí fica essa conformação meio bagunçada, mas a gente consegue visualizar aí tanto o formato cilíndrico, tá, quanto as hemácias claramente aí no meio dessa proteína. Pegaram? Entenderam?
Volta aqui para mim, por favor. Então, a gente vai voltar no próximo bloco para continuar vendo as imagens e entender como vão aparecer aí na nossa microscopia os outros tipos de cilindros, leucocitário, séreo, adiposo e assim por diante. E aí a gente já volta para falar também dos cristais e finalizar essa nossa parte teórica da sedimentoscopia, tá bom? Não sai daí que a gente já volta.